Olá, bioamigos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós iremos falar sobre a imunologia e alguns aspectos relacionados a essa ciência. Participarão desse bate-papo a Ananda Thaísse, Gercinaira Oliveira, Laisa Pontes, Maria Eduarda e essa que vos fala, Karen Jennifer. Para dar início à nossa conversação sobre o que é imunologia e todos os aspectos que englobam esse mundo da imunologia, primeiro nós precisamos saber o que é imunologia. Bom, a ciência imunologia, ela é a ciência responsável por estudar os mecanismos de defesa dos seres vivos que são responsáveis pela eliminação de agentes causadores de doenças, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, parasitos e substâncias estranhas que, após invasão do organismo, podem causar danos teciduais. Bom, devido ao grande número de descobertas na área da imunologia, atualmente essa ciência ela apresenta várias subáreas que permitem um estudo mais profundo da imunidade. A imunologia celular, por exemplo, é uma das subáreas que estuda as diferentes populações de células envolvidas nas respostas imunes, como, por exemplo, as células fagocitárias e os linfócitos, conhecidos como as principais células da resposta imunológica. Existe ainda a imunoparasitologia, que estuda os mecanismos de defesa contra os parasitos, eumintos e protozoários. Devido ao avanço desse ramo da imunologia, algumas vacinas vêm sendo desenvolvidas contra a doença leishmaniose, uma grande conquista. A imunologia tumoral tenta elucidar como as respostas imunes controlam e eliminam células em transformação e cancerígenas. Atualmente, existem algumas imunoterapias para o câncer, baseadas no uso de anticorpos, células manipuladas em laboratório e substâncias produzidas por células da resposta imune, que são as citocinas. Ainda podemos citar mais uma subárea de grande importância, que é a imunofarmacologia, onde estuda-se os efeitos de novas substâncias com potencial regulador da resposta imunológica, e podemos citar um exemplo clássico da contribuição dessa subárea para a saúde pública, que foi a introdução dos medicamentos imunossupressores utilizados em pacientes transplantados. Ainda podemos citar os estudos na área da imunogenética, que tem permitido identificar os genes responsáveis por doenças muito graves e importantes que afetam o sistema imunológico, como, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico e o diabetes do tipo 1. Existe todo um contexto histórico e existem muitas características relacionadas à imunologia e à imunidade, ao sistema imunológico que nós precisamos compreender, além de também compreendermos a relação entre a imunologia, a imunidade e algumas doenças que circundam no nosso meio ao longo dos tempos. Por isso, eu te convido para continuar nesse podcast e ouvirem as nossas demais queridas professoras comentarem algumas dessas informações extremamente importantes para o aprimoramento dos nossos conhecimentos sobre a linda imunologia. Fique agora com a Maria Eduarda, que irá comentar com a gente sobre a imunologia ao longo da história. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Eduarda. Para iniciar sobre a nossa fala sobre a história da imunologia, da imunidade, não devemos esquecer de falar de uma figura bem importante, de um acontecimento bem marcante, né? Uma das indicações da medicina preventiva moderna é a imunização. E conhecido como o pai da vacinação, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele executou uma experiência, digamos, eticamente duvidosa para os padrões de hoje, né? Mas que sucedeu em provar a eficácia da vacinação contra a varíola, inoculando uma criança de 8 anos com varíola bovina, né? Então, o surgimento da imunologia foi atribuído a Edward Jenner, esse médico inglês, que realizou esse processo
de imunização no final do século XVIII. Bom, Jenner comprovou que a varíola bovina, também chamada de vacina, doença relativamente branda, conferia proteção contra a varíola humana, comumente fatal. Então, em 1796, ele demonstrou sua teoria inoculando um menino de 8 anos com a varíola bovina. Quando mais tarde o garoto foi inoculado intencionalmente com essa varíola humana, a doença ela não se desenvolveu. Então, na China, no Sudão e em outros países, procedimentos semelhantes ao desenvolvimento que foi gerado por Jenner já vinham sendo usados popularmente para proteção contra a varíola. A esse processo, bem marcante, bem conhecido, nós demos o nome de variolação, mais tarde conhecido como vacinação. Também baseada nesse tipo de procedimento, foi criada em 1940 a leishmanização, técnica na qual uma única lesão causada utilizando o parasita era suficiente para proteger o indivíduo contra uma futura reinfecção de leishmaniose. Então, esses eventos marcaram a história da imunização e, com o advento das tecnologias biomédicas, das tecnologias médicas, a imunização foi crescendo nesse campo. Informações muito importantes. Obrigada pela contribuição, Maria Eduarda. Agora, Laísa, você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre esse histórico? Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Laísa e eu irei dar continuidade sobre a questão da história da imunologia e também da sua importância. A imunologia é uma ciência relativamente nova. Embora o audacioso experimento de Jenner, tenha tido sucesso, passaram-se quase 2 séculos até que a vacinação contra a varíola se tornasse universal. E esse progresso permitiu que a Organização Mundial de Saúde anunciasse a erradicação da varíola em 1979, e isso pode ser visto como o maior triunfo da medicina moderna. Uma consideração é que a imunização é tão segura e importante que a maioria dos estados dos Estados Unidos exige que as crianças elas sejam imunizadas contra até 7 doenças comuns na infância. E tão impressionante quanto essas realizações é o fato de existirem muitas doenças para as quais ainda não há uma vacina efetiva. Então, a importância da imunização no controle de doenças infecciosas é bem estabelecida. Por exemplo, a introdução de uma vacina eficaz em uma população reduziu a incidência de doenças infantis que antes eram epidêmicas, como é o caso do sarampo, da cachumba, da rubéola, e eliminou aí completamente a varíola. Então, as imunizações, elas trazem benefícios para os indivíduos, prevenindo as doenças agudas, além de favorecerem toda a população. Os maiores triunfos da imunologia moderna vieram da vacinação, a qual erradicou ou praticamente eliminou várias doenças humanas. Sendo assim, é imprescindível reconhecer que a imunidade coletiva é o conceito de que as infecções não conseguem se espalhar adequadamente em populações com grandes proporções de indivíduos imunes. Então, a imunização é, dessa forma, uma importante ferramenta para os programas de controle contra doenças infecciosas. Nossa, quanta informação interessante, vocês concordam? Muito obrigada, Laísa e Maria Eduarda, por nos trazerem essas informações extremamente importantes sobre o histórico da imunologia. Bom, a gente começou a falar em imunidade e agora eu queria saber, Ananda, você pode, por favor, falar um pouquinho pra gente sobre a relação da imunidade e as doenças? Oi, pessoal, eu sou a Ananda e agora vamos conversar um pouco sobre a relação existente entre a imunidade e algumas doenças. A imunidade nada mais é do que os mecanismos existentes em nosso organismo que atuam no combate dos invasores, que são os patógenos.
Essa imunidade pode ser dividida em imunidade inata, que é natural do indivíduo, e imunidade adaptativa, que é gerada após o contato com os agentes invasores. Para explicar como funciona a imunidade inata, basta lembrarmos da famosa gripe. Quando o vírus da influenza ele entra em contato com o nosso organismo pelo nariz, vai ocorrer ali a produção do muco e de espirros, que são barreiras mecânicas, que tem por objetivo tentar eliminá-lo. Caso esse vírus consiga ultrapassar essa barreira, o sistema de complemento vai entrar em ação na tentativa de acionar as células de defesa, como os neutrófilos, macrófagos, células natural killer, mastócitos, entre outros, e causar uma inflamação, provocando também um aumento da temperatura, até que esses vírus sejam eliminados pelas células de defesa. A imunidade ainda pode ser adquirida por meio de vacinas, no qual o nosso organismo, ao entrar em contato com o agente inoculado, ele vai produzir anticorpos para combatê-lo, caso seja exposto novamente a esse agente. Esse tipo de imunidade nós chamamos de imunidade ativa. Por isso, a imunologia ela ganha relevância quando falamos das vacinas, que são meios que foram encontrados dos seres humanos de combater e prevenir certas doenças, como por exemplo a vacina do HPV, que é o papilomavírus humano, que vai prevenir crianças e adolescentes de terem posteriormente uma infecção pelo vírus do HPV ou desenvolver o câncer do colo do útero. Outro aspecto importante da gente frisar quando falamos de doenças e imunidade são as doenças autoimunes, no qual o nosso organismo ele vai produzir anticorpos que vão atacar nessas células e órgãos saudáveis, como a diabetes mellitus tipo 1, no qual o nosso organismo ele emitiu respostas imunes adaptativas específicas contra os antígenos das células betas, que são células produtoras de insulina. Essas células vão sofrer uma apoptose e o pâncreas vai deixar de produzir esse hormônio, que é essencial para haver o controle dos níveis de glicose. Por isso, essas pessoas elas necessitam fazer o uso da insulina injetável, né? Quando o diabético ele tem um descontrole nesses níveis de glicose, o seu sistema imunológico vai ficar mais fragilizado, ou seja, propício de desenvolver infecções, né? E não conseguir combatê-la. Por isso é importante esses indivíduos terem uma alimentação sempre balanceada, fazer a prática de atividades físicas e principalmente fazer o uso correto da insulina. Ainda quando falamos sobre o sistema imunológico fragilizado, a gente lembra muito da AIDS, né, que é causada pelo HIV, no qual esse vírus ele liga-se a um componente da membrana dos glóbulos brancos, que são células de defesa responsáveis por organizar e comandar as respostas imunológicas contra os agentes invasores. Essa associação com o vírus provoca nessas células essa incapacidade de respostas, né? E isso vai ocorrendo aos poucos, tornando um indivíduo propício às doenças oportunistas. Por quê? Porque, por exemplo, um vírus, uma bactéria vai entrar no seu organismo e ele não vai ter a capacidade de responder, de atacar elas. Por isso, a pessoa diagnosticada com o vírus HIV, ele faz o uso de antirretrovirais e medicamentos para evitar a replicação desse vírus, né? E o desenvolvimento da AIDS. Obrigada por essas informações, Ananda. Bom, falando em imunidade, em doenças, é impossível a gente não pensar no cenário em que a gente se encontra agora, que é o cenário da pandemia causada pela Covid-19. Então, Jessinaira, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a imunologia e essa doença que nos assola ultimamente? Olá, me chamo Jessinaira e agora vamos falar um pouco sobre a relação da imunidade na Covid-19. Como que funciona? Então, a produção de anticorpos é uma etapa importante para combater muitas infecções e adquirir imunidade. Mas ela não é a única. Uma parte menos conhecida do sistema imune adquirido são as células T.
Essas células comandam o sistema inato e também agem na linha de frente, destruindo células invadidas que passariam a produzir mais vírus. Bom, pesquisas têm mostrado que algumas pessoas bem-sucedidas no combate à Covid-19 tinham poucos anticorpos. E outra pesquisa sugere que a atividade das células T é um indicador de melhor imunidade contra a Covid-19. Segundo um estudo da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, em parceria com pesquisadores italianos, teve como resultado que a imunidade celular adquirida tanto após a infecção pelo vírus como por meio das vacinas não teve alterações significativas diante das novas cepas de micro-organismo. As informações apresentadas sugerem que a resposta das células T não é afetada pelas variantes, diz o estudo. Essas variantes são as variantes que circulam atualmente durante todo o mundo, uma versão pior do vírus. Bom, e no entanto, as células T não seriam capazes de impedir a infecção provocada pelo vírus, mas podem sim evitar que a pessoa desenvolva a forma mais grave da doença. E existem testes para identificar os anticorpos? Sim, os testes hoje que as pessoas fazem para saber se já teve contato ou não com o vírus, se tem ou não a Covid, são os chamados testes sorológicos, que são os testes que identificam os anticorpos presentes da Covid-19. E esses testes eles podem ser rápidos ou de laboratório. Existe ainda testes da atividade das células T, mas são muito menos acessíveis que os sorológicos. Muito obrigada, Jessinaira, por todas as informações interessantes e importantes também. Agora eu quero agradecer a você que ouviu até aqui e dizer que foi um prazer poder contribuir com seus conhecimentos sobre imunologia, imunidade e as doenças que estão ao nosso redor. Muito obrigada e desejamos a você saúde, paz e uma boa imunidade.